Você está montando a estratégia de dados e analytics para sua empresa? Então essa série foi feita para você. Eu conversei com o Fernando Ruitti, que é gerente executivo de dados e analytics da EDP Brasil, sobre os principais pilares na construção de uma estratégia de dados e analytics. Mas antes de começar, ajude o Dicas de Dados a chegar até mais pessoas. Se inscreva no canal, deixe seu like, coloque algum comentário e compartilhe esse link também com a sua rede de relacionamento. Agora vamos lá para o bate-papo? Bom, Fernando, muitas empresas têm o desafio de começar a estratégia de dados e analytics, né? E muitas vezes também de avaliar se essa estratégia está indo bem ou se eles precisam pivotar, precisam mexer na estratégia no meio da execução. Antes da gravação aqui do vídeo, a gente concordou que existem 3 pilares que são imprescindíveis para qualquer estratégia de sucesso com dados, analytics, machine learning e assim por diante. Esse primeiro pilar que eu queria abordar aqui com você é sobre time, estrutura de um time de dados. Tem muitas roles, né, no mercado, a gente vê profissionais que se intitulam engenheiros de dados, ou cientistas de dados, ou são os DBAs, que vai lá e coloca alguma coisa para ficar mais moderno e assim por diante. Mas uma pergunta para a gente começar aqui o debate. Quais são os perfis e responsabilidades que você acha que tem que ter em um time de dados para ter todas as competências ali de sucesso para uma estratégia? Bom, legal, Marcelo. Eu acho assim, separando até de uma forma bem resumida, né? Acho que a gente tem 2 papéis que são fundamentais para você começar essa jornada, que é aquela parte, né? O engenheiro de dados, ou seja, aquela pessoa que realmente vai tomar aquele cuidado de ir até a origem e trazer esse dado, né, lá de diversos sistemas, consolidar isso, seja, por exemplo, um data lake. E depois você tem o papel do cientista de dados, né, que é justamente aquela pessoa que vai fazer toda essa análise, que vai trabalhar com esse dado. Acho que hoje, se a gente for resumir, né, quero começar a minha jornada de dados, né, acho que a gente tem esses 2 papéis que são fundamentais para que você consiga, né, começar a sua jornada. Embora o trabalho do engenheiro de dados, acho que hoje é um pouco suspeito, ali você tem algumas discussões, né, poxa, pode ser um DBA, né, ou aquele cara do BI que faz aquela ETL, né, e já deixa. Será que aquela fonte do Data Warehouse também é uma fonte útil para o cientista de dados? Acho que hoje a gente escuta muito falar sobre isso, mas independente, acho que ter esses 2 papéis é sempre assim, o básico para que você já consiga começar aí o teu processo, né? Não, com certeza. Eu vejo até algumas empresas evoluindo para processos de ter em algumas literaturas fala do data steward, né, que é aquela pessoa que está dentro do time de dados, mas já dentro da área de negócio, faz o intermédio ali entre a área um pouco mais técnica e a área de negócios. Muitas vezes tudo tem que se adequar ao modelo da empresa também, né? É comum a gente ver um DBA evoluindo para uma estrutura de engenheiro de dados, justamente porque ele é a pessoa mais técnica. Muitas vezes ele já montou pacotes ali, fez o ETL, e aí ele evolui do ETL para uma ingestão, onde ele faça data flows, comece a processar a informação, é algo natural. Muitas vezes ele precisa só adquirir um pouco mais de conhecimento em algumas outras tecnologias, alguma linguagem diferente, ou até migrar de um banco para uma estrutura de Big Data, mas o básico ele tem, né? A fundação para ele começar a atuar nessas funções mais modernas de dados, ele já tem, né? Exatamente. Mas acho que quando você começa, né, essa tua jornada, no começo acho que até um DBA ele consegue te ajudar, acho que o time de TI ali, né, é importante para suportar, né? Então para aquele começo, né, poxa, quero começar, que problema de negócio eu quero resolver, né, e você já começa a coletar aqueles primeiros dados, ótimo, acho que você consegue trabalhar bem. É importante que você tenha o papel do cientista de dados, e é importante também falar assim, né, não existe unicórnio, né, acho que isso é um grande mito ali, o pessoal, não, eu preciso de um unicórnio, não, acho que você tem especialidades, você tem diversas linguagens hoje, eu acho que é bacana quando você consegue ter, o que eu vejo hoje é uma galera muito forte de estatística, né, então assim, a estatística é importante, né, você precisa ter esse conhecimento, mesmo que seja ali mais básico,
mas é importante que você tenha pelo menos noções para que você consiga de fato provar as suas análises. Acho que você passa né, quando você começa a entrar em machine learning, em outros, né, modelos preditivos, tudo, é extremamente importante que você entenda, né? Existem algumas soluções hoje de mercado que facilitam o teu dia a dia em criação de modelos, essas coisas, mas saber o que o modelo está fazendo, né, saber avaliar aquele resultado, né, até porque aquilo é base de tomada de decisão para a empresa, né? Você pode estar suportando o teu gerente, a alta direção da empresa, e você ter esse conhecimento é extremamente importante, né? Então também fica ali esse papel mais ali da análise, né? Quais são os papéis? Então acho que você ter essa pessoa, o cientista de dados, sem, né, querer achar o unicórnio, eu acho que isso é importante. Não, e o alinhamento desse cientista de dados também com as áreas de negócio, né? Porque não adianta entender muito de estatística e não saber o que aquela informação ela faz dentro da empresa, ou o que ela impacta, ou qual o produto, ou qualquer o processo que ela está fazendo a análise. Então, essa conexão da área mais técnica e tanto da estatística e da lógica unidas, né? Eu acho que conduzem aí a um projeto legal, né? Uma estratégia bacana de dados. Você falou do papel do DC Stewart, né? E quando a gente está falando de governança de dados, olhando para essa parte de qualidade, acho que é um papel essencial. É aquela pessoa que realmente conhece o dado e que hoje, até por uma questão de escala, ela geralmente fica na área de negócio, né? Então, assim, esse papel, né? Eu tenho um engenheiro, eu tenho um cientista, eu tenho esse data steward, mas o conhecimento do negócio eu acho que é importante. Então, de certa forma, você consegue aplicar, né, modelos de machine learning, a questão de dados em qualquer área, em qualquer setor, né? Acho que você tem muitos problemas para resolver, mas esse é o grande ponto, né? Você entender o que é aquele dado, e o que eu percebo, às vezes nem todas as empresas têm isso bem refinado. Eu acho que a LGPD agora vem até para ajudar a gente, né? Poxa, o que são esses dados que eu tenho, né? Mas acho que é importante, né? Conhecer o negócio, ter aquela sensibilidade, né? Às vezes aquele número só ali, aquele dado não diz muita coisa. Quando você começa de fato a entender, eu acho importante. E é legal quando o próprio, seja o estatístico, o cientista de dados, ele começa a ter aquela percepção, né? De que dado que ele tem, o que está acontecendo, o que aqueles dados querem dizer, vinculado a, de fato, como aquela empresa funciona e tudo, é essencial. Acho que daí onde você começa a ganhar mais velocidade aí no teu processo de análise, né?